Boa tarde, como estão as coisas? Muito bom estarmos juntos, muito bom. É realmente uma alegria podermos desfrutar da companhia, da amizade, da fé em conjunto, da certeza de que tudo está no lugar certo. Cada vez mais temos como nutrir essa certeza. E só com essa certeza a criança pode atravessar uma rua movimentada, levantando a sua mãozinha, tomando a mãozinha do pai e seguindo. Segura na mão de Deus e vai. Que essa seja a nossa atitude, que essa seja a nossa postura perante os fatos da vida, perante os desafios da vida. Muito bom. Muito bom cultivarmos uns nos outros essa chave do bem viver. Continuamos estudando a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Capítulo 9 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, sim. Uma fabulosa e longa e profunda entrevista feita por um espírito muito lúcido, de muito bom senso, que é Allan Kardec, para luminares, para espíritos de alta envergadura, que nos dão as respostas mais surpreendentes e mais interessantes. Vamos lá? Hoje vamos à pergunta 532. Olha só como nós já avançamos. Pergunta 532 do Livro dos Espíritos, com esse tema da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Vamos lá? Muito bom. Pergunta 532, Kardec faz da seguinte forma: os espíritos têm o poder de afastar o mal de certas pessoas e de atrair para elas a prosperidade? A resposta vem assim: os espíritos não podem afastar o mal completamente, porque existem males que estão nos planos de Deus. Entretanto, eles podem amenizar as dores, dando ao homem a paciência e a resignação de suportá-las. Muitas vezes, dependem apenas do homem afastar esses males. Depende apenas do homem afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus lhe deu a inteligência, e é por meio dela que os espíritos os ajudam, sugerindo pensamentos benéficos. Então o princípio é que todo aquele que elevar sua vibração se conectará com Deus, e como todo bem vem de Deus, conectado com Deus, nós atraímos o bem, atraímos a lucidez, atraímos as boas companhias, as boas amizades, as boas ideias. O próprio Jesus, ao dizer: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei, disse que todos aqueles que fossem até ele seriam aliviados, mas é claro, alívio não é solução para os problemas. Mas todos que forem até Jesus, todos que forem até Deus, através da oração, através dos bons pensamentos, serão aliviados. Essa certeza acalenta o coração, encoraja toda a criatura. Não é verdade?
Então os espíritos não podem afastar o mal completamente porque existem males que estão nos planos de Deus. Entretanto, eles podem amenizar as dores, dando ao homem a paciência e a resignação para suportá-los. Ou seja, os espíritos atuam muito menos no exterior, no mal objetivo, mas na subjetividade, que é a atitude com a qual nós enfrentamos as situações. Muitas vezes depende apenas dos homens afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus lhe deu a inteligência e é por meio dela, da inteligência, da atitude, que os espíritos os ajudam, sugerindo os pensamentos benéficos. Mas os espíritos apenas assistem aqueles que sabem ajudar-se a si mesmos. Olha só, ajuda-te e o céu te ajudará, não é? É esse o significado das palavras de Jesus. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. São muitas as passagens dizendo a mesma coisa. E nós precisamos entender que toda ajuda, que todo bem, começa sempre no ajudado. Toda ação do Criador começa sempre com a criatura oferecendo sintonia, oferecendo bom pensamento. E terminam os espíritos para essa questão 532. Aquilo que hoje parece ser um mal, nem sempre o é. Nem sempre o é. Muitas vezes o mal que aflige o homem na atualidade se transformará em um bem muito maior, até porque na atualidade podemos não ter paz de espírito, perspectiva ampla, boa vontade para olhar as coisas. E olhando as coisas com má vontade, a gente não enxerga o fundamental que é, o que Deus, o que a vida está querendo nos ensinar. Ao contrário, com boa vontade, com atitude de fé, nós enxergaremos essa finalidade dos fatos. E o mal só é mal quando não percebemos a finalidade. A dor é muito maior quando não vemos o porquê. E ao contrário, quando vemos a finalidade, quando enxergamos a causa das situações pelas quais passamos com muito mais coragem, nos dispomos a enfrentar e assim venceremos. Muitas vezes o mal que aflige o homem na atualidade se transformará em um bem muito maior. Não porque mude a situação, mas porque muda o ponto de vista, muda a perspectiva através da qual a criatura enxerga as situações. 533. Quer dizer, a última frase diz assim: é isso que a maioria das pessoas não consegue compreender, porque pensam somente no presente ou nelas mesmas. Quando expande a perspectiva, nós alcançamos muito mais a finalidade dos problemas, e quando alcançamos a finalidade dos problemas, aceitamos, e quando aceitamos, superamos. Pergunta 533. Os espíritos podem fazer com que alguém obtenha riqueza, desde que sejam solicitados a isso?
Algumas vezes, dizem os espíritos, eles interferem para que se consiga a riqueza como uma prova, uma forma de provar os homens. Mas quase sempre eles recusam essas solicitações, como se recusa uma criança um pedido insensato. Por que a riqueza é um pedido insensato? Nós pensamos que é um privilégio, nós pensamos no poder, sem enxergar a responsabilidade de sermos ricos, a responsabilidade de termos cargos e poderes, a responsabilidade de sermos famosos. É enorme, enorme. No linguajar das redes sociais de hoje, sermos famosos, sermos poderosos é termos muitos seguidores. E como nós cometemos erros, como nós nos equivocamos, se tivermos muitos seguidores, a responsabilidade será muito maior. É óbvio. Se tivermos pouco dinheiro e usarmos mal, a responsabilidade é uma, mas se tivermos muito dinheiro, se tivermos muito poder, muitos cargos, claro, precisaremos responder por tudo isso. Será que é sempre tão bom? Será que corresponde a uma lógica, a uma lucidez, esse nosso ideal por fama, poder, dinheiro? Claro que não. É um benefício que não sejamos atendidos. Pergunta 533A. Kardec fala assim: os espíritos que concedem esses favores são os bons ou são os maus? A resposta é que ambos os espíritos, os chamados bons e os chamados maus, concedem esses favores. E isso vai depender da intenção. Hoje, os que pedem votos nas eleições já se recusam a dizer das suas intenções. Hoje nós que oramos para ganhar numa loteria, para termos sucesso financeiro, prosperidade, também não revelamos as intenções. Nós, de uma forma geral, supomos que de boa intenção o inferno está cheio. Pois aqui os espíritos nos dizem, é a boa intenção que determina se os espíritos bons vão agir a nosso favor. Então, espíritos bons e maus concedem os favores para nós, mas isso depende da intenção. Na maioria das vezes, são os maus espíritos que atendem essas solicitações, porque querem arrastar o homem para o mau caminho, querem fazer pactos que os escravizam, querem dominar e manipular. Querem, podemos dizer assim, ver o circo pegar fogo, porque sabem da nossa imaturidade e sabem que nós, imaturos como somos, se tivermos poder, dinheiro, influência, fama, nos afundaremos. Vejam só, por isso é que muitas vezes os espíritos bons não nos atendem e os maus é que vão nos atender. Assim, nos prazeres que a riqueza proporciona, eles encontram um meio fácil de atingir seus objetivos. Que essa lucidez
banha as nossas almas. O poder, a prosperidade, o dinheiro, a fama, isso que nós supomos ser a própria felicidade, é quase sempre um meio de perdição, de infelicidade. Nós, como não sabemos o que pedimos, somos como uma criança que pede uma faca afiada. E a faca afiada na mão de uma criança é um risco enorme. Imagine uma criança que peça uma arma com munição. Que risco enorme. Por isso, os seus bons parentes, seus responsáveis bondosos, não lhe darão um revólver, não lhe darão mesmo uma faca afiada. Uma pessoa que deu uma faca afiada ou um revólver para uma criança, quer o seu bem? Só a nossa consciência pode supor isso. A nossa inconsciência pode supor isso. Não é? Muito bem. Entendamos então por que não somos atendidos em nossas orações. Entendamos então por que Deus quase nunca atende os nossos pedidos. Porque os nossos pedidos, como falado aqui, são insensatos. E pedidos insensatos não devem ser atendidos por pais, mães, por guias espirituais sensatos. Não é? Claro. Que assim seja sempre. Mônica Silva e Gugu Souza trazendo a sua gratidão e recebendo a nossa. Gratos também. Mari Pereira, Sandra Regina, recebam a nossa boa noite também. Mônica Silva pede por encarnados e desencarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias, vibra pela paz mundial, que assim seja, que o nosso planeta inteiro, que a nossa humanidade inteira receba as nossas melhores energias. Mônica Silva, Emir Cajazeira, André Santos, Nalva Gorri, Esther Ponzoni, todos e todas recebam nosso boa noite, nossa gratidão, nossas melhores energias. E o nosso pedido de compartilhamento, já que a humanidade nunca esteve sob tanta influência espiritual, e estando sob tanta influência espiritual, precisamos demais saber como lidar com a influência espiritual, hoje estudando os nossos próprios pedidos. Que assim seja, um grande prazer aprendermos juntos. Muito obrigado pela companhia e obrigado por compartilhar esses momentos, levando nossa melhor luz e nossas melhores energias para todos os amigos de toda a Terra. Muita paz e bem para todos vocês. Amanhã, sábado, estaremos juntos às 18 horas, estudando e nos capacitando a uma boa relação com os espíritos, a uma relação de amizade, de responsabilidade e de bem. Muito obrigado pela companhia e até amanhã. Ótimo final de sexta-feira para você, ótimo sábado para todos vocês. Até amanhã.